professora hoje, essa matéria está muito interessante. Muito boa essa matéria, não. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Vamos orar para iniciar? Sim, quer que a gente fique de pé? Não, não precisa não, precisa não. Deus Santo, Deus Poderoso, nós estamos terminando esse módulo, Deus, e nós vimos que nós temos muitas dúvidas a respeito desse assunto. Nós vimos o quanto nós precisamos estudar e nos aprofundar nas escrituras, Senhor. Nós precisamos de discernimento espiritual acerca daquilo que acontece ao nosso redor. Precisamos da tua direção nas coisas que nós fazemos, ó Pai. Está se aproximando nos dias de carnaval, de folia, onde parece que o mal está solto por todos os lados. A violência é muito grande pelas ruas e nós precisamos, ó Deus, mais do que nunca, do teu cuidado e da tua proteção, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor traga os seus filhos em segurança. No término da aula, que o Senhor nos conduza para casa em segurança, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Sempre cada um dos teus filhos, ó Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, na última aula, nós falamos sobre quase toda a apostila. Ficou faltando só um pouquinho, que é para falar a respeito do destino dos anjos. E aí eu trouxe um outro material que eu já coloquei no grupo, que é para vocês irem acompanhando o que a gente vai falar hoje. E quando estiver terminando, eu vou abrir um espaço para a gente colocar perguntas e respostas entre nós mesmos, para tirar as nossas dúvidas aqui em sala. O trabalho vocês podem me entregar depois do carnaval, tá bom? A pesquisa, quem ainda não terminou de fazer, pode entregar depois do carnaval, tá? Vou deixar vocês livres, leves, soltos, para descansar, para ir no tiro. Quando retornarem, envio o trabalho, tá bom? Vamos lá, o destino dos anjos. Fala aí. No caso, você quer um PDF? É só um PDF, pode enviar para mim. Eu fiz um PDF achando que a gente ia discutir aqui, não sei se entrega, ainda bem que não está afiado. Hoje nós vamos comentar algumas coisas sobre isso, principalmente a respeito da pesquisa que vocês fizeram aí, tá? É o destino dos anjos. Os anjos, bom, abram aí em Apocalipse 21, verso 1, 2 e 12. Para a gente ver o que vai acontecer com os anjos bons. Versículo 1, versículo 2 e versículo 12. Apocalipse 21. E vi um novo céu, uma nova terra. Porque já o princípio céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ativada para o seu marido. Ataviada. Não é isso? Não. Agora, vai, continua. o 12. É o 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Vamos lá. O destino desses anjos bons é que eles vão continuar servindo a Deus por toda a eternidade, tá? Inclusive, o Apocalipse fala, né, que eles ficam o tempo todo santo, 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 e nós vamos seguir por esse caminho também, né? Santo, santo, santo. Eu tinha um aluno que ele é hiperativo, né? E ele dizia assim, meu Deus, eu fico imaginando que eu não consigo ficar parado, eu não consigo fazer a mesma coisa durante muito tempo, mas estou me imaginando lá, santo, não vou ter outra coisa para fazer não, eu vou ficar entediado. Só que a nossa natureza vai ser transformada, né? Então, nós não vamos pensar da mesma forma, não vamos agir da mesma forma. Então, o que hoje para nós é tédio, né? Lá vai ser a nossa satisfação, o nosso prazer, né? Qual será o destino dos anjos maus?
que é o lago de fogo. Temos informação definitiva de que eles terão sua parte no lago de fogo. Mateus 25, 41. Quem achar, leia. E outra pessoa abre em 1 Coríntios 6, verso 3. Mateus 25, 41. Quem achar pode ler. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda, e apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Fogo eterno. Quando Cristo voltar, os crentes terão parte no julgamento, ou na condenação dos anjos maus. 1 Coríntios 6, 3 diz o quê? 1 Coríntios? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Olha aí. E até os anjos serão julgados. Até os anjos serão julgados. Não, mas esses celestiais não, né? Os maus. Olha aqui. Os anjos maus. Ah, entendi. O destino, o destino de Satanás. Ele será lançado no abismo. Carlão leu, né, Apocalipse 1 e 2, onde ficará confinado e acorrentado por 1000 anos. Depois ele será solto por um pouco de tempo, durante o qual tentará frustrar os propósitos de Deus aqui na terra. Apocalipse 20, versos 7 e 8, diz o quê? Apocalipse 20, 6 e 8. 7 e 8. E, acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, com número e com a areia do mar, para ajudar em batalhas. Então, e daí, por fim, ele e os seus anjos serão lançados no lago de fogo. Lê para mim, por favor. Você falou no 8, né? Alguém leia do 10 ao 14? E Apocalipse. o diabo que os enganava foi lançado ao fogo, ao lago de fogo e enxofre, onde estão as bestas e os falsos profetas. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O que mais? Até o 14. E vi um grande trono branco, que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas suas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu ao mar e os mortos que nele havia. Os mortos do inferno e deram aos mortos que dele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Amém. É o seu destino final, né? Onde eles serão atormentados para todo sempre. Inclusive, acho que é em Mateus mesmo que fala sobre essa tormenta, e quando uma pessoa tem a parábola daquele homem que teria muito dinheiro, ele tinha uma dívida impagável, né? Então um dia o rei chamou ele à sua presença. E aí ele pediu misericórdia: Senhor, não tem como pagar essa dívida, não tenho. Tem misericórdia de mim, porque se o Senhor não tiver misericórdia de mim, toda a minha casa vai perecer, né? Minha esposa, meus filhos, tudo que eu tenho, né, se perderá. Então o rei, por misericórdia, perdoa a dívida dele. E aí, quando ele sai da presença do rei, ele vai pelo caminho e encontra alguém que devia também a ele. E aí ele se aproveita e vai cobrar essa pessoa. E a pessoa diz a mesma coisa: tem misericórdia de mim, porque eu não tenho como pagar. Só que ao invés dele agir com misericórdia para com essa pessoa que devia,
assim como o rei fez com ele, não. Ele foi impiedoso. E aí contaram para o rei, ó, não tem aquele servo seu, né, que você perdoou a dívida e tal? Sim. Pois é, e também tem alguém que deve a ele, só que ele não perdoou a dívida. Pelo contrário, ele mandou executar. Ele mandou prender o homem, porque o homem está devendo, não tem como pagar. Aí o rei ficou irado e mandou chamar ele, né? Traz ele aqui. E aí ele veio. Quando chegou na presença dele, rapaz, eu perdoei a sua dívida, eu fui bom com você, tive misericórdia. O mínimo que você podia fazer era agir da mesma maneira para com o seu servo, né? Mas você não fez. Então, por causa disso, eu vou mandar que você seja preso, você vai ser aprisionado também, e seu destino será ser atormentado dia e noite pelos verdugos. Os verdugos eram aqueles homens que trabalhavam, era um carcereiro, né, que trabalhava na prisão, e ele tinha uma função específica, não era tomar conta do preso, mas a função dele era atormentar a vida do preso dia e noite, com ferrão, queimava o preso, torturando dia e noite, para que a pessoa não tivesse um minuto de paz. Então essa é uma alusão daquilo que acontece com quem não perdoa, porque essa parábola é contada quando Pedro pergunta para Jesus: até quantas vezes nós devemos perdoar quem nos ofende? Porque, pela tradição judaica, o máximo de vezes que se deve perdoar são 7 vezes. Mais do que isso é inadmissível. E aí Jesus usa, né, o limite humano, ó, o limite de vocês é até 7. Por isso que ele pergunta, até 7 vezes? Aí Jesus, não, 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes forem necessárias, independente do seu limite ou não, porque eu sei que o seu limite não excede a 7 vezes. Para você perdoar mais de 7 vezes, continuar perdoando sempre, sempre e sempre, é só mesmo Deus que nos agracia com esse dom, né? Fala sério, você tem condição de perdoar alguém sempre? A pessoa cai sempre no mesmo erro com você, você vai continuar perdoando sempre? Perdoa uma, perdoa duas, daqui a pouco não, chega. Porque no nosso, De novo não, né? Porque no nosso entendimento, a pessoa que perdoa a primeira, a segunda e a terceira, a gente ali acha que a pessoa não vai mais cometer aquela coisa. Mas impressionante, acaba cometendo. Comete. E quem vê a pessoa perdoando, fulano é idiota, né? É um trouxa. Com certeza. Na verdade, quando a pessoa fala que perdoa, né? Às vezes, se a gente traz a memória aquilo que a pessoa fez, a gente não perdoa. Perdoar é cair no esquecimento. Se você toda vez ficar lembrando, é porque você não perdoou. Né? E se aquilo, toda vez que você lembrar aquilo doer, é porque não foi perdoado. Está guardado. Ficar jogando na cara da pessoa, né? Ó, eu fiz isso com você. Né? Eu aliviei para você. Né? Então, um sábio disse assim, que quem não perdoa, né, apenas coloca uma pedra em cima do assunto, mas aquilo fica guardado. Então é como se você guardasse, trancasse numa gaveta e guardasse a chave. Então no primeiro momento, na primeira oportunidade de vacilo da pessoa, você vai lá, pega a chave, abre, puxa e mostra, olha só, tá lembrado disso aqui? Né? Tá aqui, eu guardei, mas não esqueci não, tá aqui. E é isso que acaba acontecendo muitas vezes, né? Definições para o inferno. O inferno nada mais é do que um lugar destinado ao suplício das almas dos perdidos. É um lugar não só de condenação, mas de tormento constante. Lá os verdugos vão se satisfazer, né? Porque eles vão ter tempo e muito tempo para atormentar as almas que estão ali pela eternidade. Né? Eles vão poder desenvolver a sua habilidade de tormenta. Tem 4 definições para a palavra inferno. Sheol é uma delas, e no Antigo Testamento, Sheol é indicado como o mundo dos mortos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 32, 22. Colocou assim, motorando, tá?
Ah, tá, a gente sabe. Tá intercedendo. Ó, Deuteronômio 32, 22. Deuteronômio. 32, 22. Outra pessoa abre em 2 Samuel 22, 6. E outra pessoa em Salmo 18, 5. Deuteronômio 32, verso 22. Quando um homem foi chamado de escravo e casado com uma marido, é isso? Deuteronômio 32, Não. 32, versículo Porque 22. o fogo se acendeu. Porque o fogo se acendeu. 22. É, versículo Deixa ela 22. ver. Porque o fogo se acendeu. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mar profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abraçará os fundamentos dos montes. E abraçaram, né? Abraçará. Abrasará. 2 Samuel 22, 6. Diz o que? A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. Sim, né? Olha aí. Claro. Essa carro, moto, uma bagulheira, né? Nossa. Salmo 18, 5. Salmo 18. Deixa eu fazer Salmo 18. Moral da cabeça. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou sua armadilha para me pegar. É a mesma coisa segundo Samuel? A mesma coisa. Caramba! E o Hades, que é um nome também para o inferno, que corresponde ao Sheol, que é o lugar de almas que partiram desse mundo. Mateus 11, 23. 11, 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatido até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem tudo feitos os prodígios, que em ti se operarão, teria ela Permanecido desde hoje. permanecido até hoje. Sim. Geena é um outro nome também, que é o Vale de Inom, Vale de Jerusalém, onde se faziam os sacrifícios humanos. É um termo usado para um lugar de suplício eterno. Está lá em Mateus 5, 22. Quem achar ler, por favor? Mateus 5, 22. Mateus 5, 22. Vamos lá. 22. Vamos lá. Está escrito: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se escolenizar seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raça, será o teu sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu de fogo do inferno. Tártaro é derivado de Tártaros, que é o mais profundo dos abismos do Hades. 1 Pedro 2,4 fala sobre isso. Esse inferno existe mesmo, né, professor? É. Esse professor. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês, porque não é o que nós acreditamos. Porém, é algo que se fala e vocês precisam ter conhecimento, porque se vocês ouvirem isso algum dia, vocês vão dizer assim, ninguém vai poder dizer, eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Vocês vão dizer assim, a professora falou sobre isso em aula. Olha, nós estamos falando sobre o inferno, sobre os anjos, sobre demônios, sobre o destino que cada um deles vai ter, que vai haver um julgamento, que está na Bíblia, né? Que existe um lago de fogo e enxofre onde as pessoas serão lançadas ali, Satanás e seus demônios,
e serão atormentados eternamente. É um lugar de tormento. Porém, algumas denominações, na sua teologia, eles acreditam firmemente que o inferno não existe. Que o inferno foi uma invenção, prestem atenção, não é o que nós cremos. Mas vocês vão ouvir alguém falar sobre isso e vocês vão se lembrar. Olha, a professora falou sobre isso. Olha, então eles dizem assim: o inferno não existe. O inferno foi uma invenção da igreja para aprisionar as pessoas ao medo. Tá? A gente tem a teologia do medo, né? Que fala de devorador, que fala de inventa um monte de coisa para poder a pessoa ficar amedrontada e fazer aquilo que a igreja quer. Então, essa teologia vai dizer que o inferno, essa questão de demônios, tudo isso foi uma invenção da igreja católica em algum momento da história para aprisionar as pessoas àquela religiosidade, aprisionar as pessoas ao sistema, para que elas ficassem reféns e estivessem sempre com medo e continuassem seguindo e buscando. Isso é uma linha de interpretação. O inferno, tá? é a ausência do bem, conforme as trevas na ausência da luz. Então, vocês vão ouvir falar sobre isso em algum momento. E aí vocês vão se lembrar, olha, a professora falou sobre isso. Quando você morre, sem a salvação, então você vai diretamente para No inferno? esse lugar de justiça de Deus. Eu acho que não, acho que todos... Ou eles ficam esperando o primeiro julgamento. Tem que esperar o julgamento, né? Tem que esperar o julgamento. Mas eles vão para um lugar, né? Eles vão para um lugar. No mesmo lugar do santo. Não, que é o seio de Abraão que se fala, né? Que fica ali dormindo. Mas eles vão para algum lugar e eles ficam ali aguardando o julgamento. Em algumas religiões, como por exemplo no kardecismo, eles usam um termo muito engraçado para falar que é um lugar onde você fica aguardando, né? Para ver para onde que você vai. Tem um nome que se dá, não estou lembrada agora, mas eles... Purgatório? Purgatório. Eles ficam nesse lugar. Vão ficar ali naquele lugar limbo. Não, o purgatório da igreja católica, né? O limbo é do kardecismo, né? Está no limbo, aguardando, né? O dia do julgamento. Também não deve ser um lugar nada bom, né, gente? Só pelo nome a gente já está vendo, né? Só pelo nome, né? E nós que temos a salvação em Cristo, vamos para o seio de Abraão, não é isso que fala a Bíblia? Isso aí. Olha aqui, eu coloquei um material aí no grupo para vocês, aí no grupo. Eu já ouvi dizer, pessoas falarem para mim que o inferno é aqui. A minha mãe dizia isso, esse negócio de inferno é mentira. E o inferno é o que se faz é o que se paga. Isso é ditado popular, né, gente? Muita gente falou que não existe, o inferno é isso aqui. Lembra que no primeiro dia de aula eu falei para vocês que nós íamos ver a origem, como que foi desenrolando durante a história, né, essa ideia dos anjinhos, bebezinhos, e aí a gente vai falar um pouquinho da cultura, da religião, para a gente poder entender. Qual a origem da ideia de representar anjos como bebezinhos? Esse personagem, ele era conhecido na arte renascentista como Puto. Olha só, era um personagem da arte, tá? No vernáculo italiano, que é uma palavrinha italiana derivada da palavra latina para menino. Por isso a ideia de um anjinho bebezinho, era um menino. Mas as suas origens, elas vão iniciar lá no mundo greco-romano. A concepção desse menino anjinho, né, o Puto, remonta ao mundo clássico, onde bebezinhos com asas, né, bebês alados, eram manifestações físicas de essências invisíveis ou de espíritos que eram chamados de gênios, que se acreditava influenciar as vidas humanas. Então, o amor puti, que é o erótico, tinha vínculos com Eros, que era o famoso Cupido, aquele bebezinho que a gente vê na televisão, com arco e flecha, né? E fica caçando os casaizinhos para juntar um com o outro, não é isso? Sim. Pois é, o Cupido, isso aí.
e com Vênus, que é a famosa tal deusa do amor lá na mitologia, né? Então, nos bacanais dessa era greco-romana, bacanais era... Eu entendo é prostituição. Isso, é um com o outro com um, e tudo junto e misturado, é assim, né? É isso mesmo. É isso daí. Eram celebrações do deus Baco, que é o deus do vinho, né? Então, a gente fala que o vinho é sinônimo de alegria, de tanta alegria o cara acabava ficando dopado, né? De alegria. Verdade. Que era do rei Dionísio. Sim. Então, Puti, ele representava a fertilidade, porque é claro que o pessoal bebia tanto, ficava naquelas orgias, né? E aí dizia que era a festa da fertilidade. Isso acontece no carnaval, né? E em muitas outras ocasiões também, né? Então, representava a fertilidade, a abundância, o espírito do fruto da vida. Oh, meu Deus do céu! E frequentemente ele era retratado em festas licenciosas, quer dizer, festas a respeito dessa liberdade da carne, né, onde tudo é lícito. Então havia outros putis, que eram outros anjinhos, assim, né, que davam essa ideia de, cara, que bonitinho, mas na realidade esse bonitinho tinha uma licenciosidade por trás, né? Chega mais pra você ver como é bonitinho, né? Nem chegando. Então, só que esses aí eles já não estavam associados a isso, eles estavam associados com o medo, com os sonhos, que era o tal do deus Pan, né? As fadas do mar, com músicas. Quando a gente fala dessas fadas do mar, tem um filme da mitologia grega que fala a respeito de um homem, esqueci o nome desse sujeito. Ele era casado com a sua esposa e eles se amavam muito. Mas ele era um navegador e ele fazia viagens, né, fazia várias viagens longas pelo mar afora. E todas as vezes que ele viajava, ela fazia ele prometer. Me promete que você vai voltar. E ele sempre prometia que voltava para ela e voltava. Só que um dia ele foi fazer uma viagem que ia passar por uma ilha, e nessa ilha chamada Ilha das Sereias. Então era um lugar muito perigoso, muito. Qual era o perigo desse lugar? Todos os barcos que passavam por ali, eles eram assediados por sereias. E as sereias, elas vinham para as pedras da ilha e ficavam cantando para os marinheiros. E eles ficavam hipnotizados com o canto das sereias e acabavam perdendo o rumo da embarcação. E a embarcação acabava se arrebentando contra as pedras. Então, o objetivo do canto da sereia não era fazer com que eles se apaixonassem por elas, era fazer com que todos morressem. Sim. Né? Então, quando ele foi se aproximando dessa ilha, ele já tinha sido avisado, cuidado com a Ilha das Sereias, porque quem se aproxima desse lugar morre, não volta. Então o que ele fez? Ele já sabendo do perigo, ele levou cera. E quando chegou próximo, ele derreteu a cera e falou para todos os homens da embarcação: olha, todos vocês, tampem os ouvidos com cera, para não ouvir o canto das sereias. E se amarrem o mais firme possível aos mastros, ao navio, para que vocês não sejam arrancados daqui. E assim todos eles fizeram. Todo mundo tapou os ouvidos e se amarrou na embarcação. Então a embarcação passou pela Ilha das Sereias. Elas cantavam, mas eles não ouviam. E isso se deu devido ao fato da promessa que ele tinha feito para as esposas. É muito bom para casais, hein? Ele trabalha com casais, é muito bom. É a determinação daquele homem de cumprir a promessa que ele fez de voltar para casa. Haja o que houver, eu voltarei para você. Eu sempre voltarei para você. Então, esse canto melodioso, né, ele tinha um objetivo muito claro, de trazer destruição, de trazer a morte, né, de trazer sofrimento, dor. E hoje, quando a gente traz isso para os dias atuais, a gente está cansado de saber que as músicas também, que ela tem duas bifurcações, né? Ou
é música de adoração a Deus ou não. E aí, essas músicas de adoração a Deus, ela tem uma inspiração para adorar. E as músicas que são inspiradas também por Satanás, para que as pessoas possam ficar inebriadas com aquela música, e tem umas coisas que entram na sua cabeça e você quer esquecer. Tem umas melodias que entram, umas letras que entram na cabeça da gente, e que você quer tirar, aquilo, o negócio fica na sua cabeça, né? O tal do casca de bala que pegou e pegou mesmo, não é? Que agora tudo é casca de bala, né? E tem umas melodias assim. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Deixa eu continuar aqui para a gente não estender muito. Principalmente aquelas músicas pequenininhas, né? Que eles vão ficar batendo em cima. Toda a vida. Entra na cabeça da gente. Entra na cabeça da melodia. Eu estava na frente da loja hoje, a loja cantando música de carnaval, eu esperando a condução. E nada de vir a condução. Mas aquele tema ali, daqui a pouco estava vivendo cantando música de carnaval, porque ficava repetindo o tempo todo, vai entrando e vai na cabeça da gente. É impressionante. Então, chega um momento na Idade Média que essas figuras dos anjinhos alados, né, eles desaparecem e vão reaparecer no início do Renascimento lá na Itália, usado por personificação dos espíritos. E aí ele já não está mais apontando para anjinhos, mas sim para espíritos. Aí a conotação já é outra. E de emoções humanas. Esses anjos agora, essas figuras, né, dos bebezinhos, eles já vão apontar para as emoções humanas, vão apontar para espíritos. Eles se tornaram especialmente populares através de um artista que se dedicou a pintar figuras de anjos, que foi Donatello. E ele aplicou a sua arte a dar um caráter, uma forma com significado cristão, e usá-los em novos contextos como anjos músicos. Então agora esses anjinhos, eles não só têm asas, mas agora eles têm harpas, eles têm trombetas, eles têm instrumentos musicais também, sim. Né? Então você perceba que a arte também, ela vai influenciar não só a religião, mas a cultura, e a arte vai influenciar também a maneira como essas pessoas elas vão tendo uma percepção e entendimento da figura. Então, de repente, você viu tanta imagem, né, de um determinado ser, e daqui a pouco, quando você sonha exatamente daquele jeito. E criança já é passada essas imagens para você. Isso. E eu, quando era criança, eu tive um sonho com Jesus. Eu sonhei com Jesus. E o Jesus que eu sonhei... Era daquele quadro que você... Daquele quadro, exatamente. E aí eu cheguei na igreja e contei para um presbítero, falei, eu sonhei com Jesus. Sim. E ele é mesmo. Como é que foi o sonho? Aí eu contei, como é que ele era? Ele me perguntou. Como é que ele era? Aí eu falei, ele era branco, de olho azul, aquele cabelo. Era exatamente o Jesus do quadro. Entendeu? Então, isso é para a gente entender a força que isso tem na gente, na nossa memória, na nossa percepção. Entendeu? Minha avó tinha muita imagem demais. Santo, mas de anjo, muito anjo. Aí a minha tia, quando entrou com o Universal, chegou em casa um dia alucinada, quebrou tudo, olha, deu uma... Eu também Imagino. Eu tinha uma Bíblia católica, minha avó queria matar desse ela. tamanho. Ela tinha muitas imagens, muitas. Eu fui toquei fogo na Bíblia. Olha aí. O Cupido também passou a ser representado pelas figuras de culto, que é o tal do menininho com a asinha, né? Sim. Que antes eram personagens da arte clássica. Agora eles passam a representar a presença do amor. O Cupido agora ele representa o amor. Aqui então, a gente vai perceber que tem uma sobreposição da ideia de querubins como guardiões da glória de Deus e do amor puro, tendo crianças representando a inocência e a pureza. Então, quando você vê esses personagens, né, do anjinho na figura de uma criancinha, a indicação, a ideia é transmitir pureza, inocência, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, né? A ideia é que quando você olhar para um anjo bebezinho,
é a imagem da inocência e da pureza. Mas quando você olha para um anjo com uma espada na mão, um cara grandão com uma asa enorme, aí não tem como ser pureza e inocência. Aí é o que? Guerra. É guerra. É guerra, não é? Olha, a ironia é que os querubins da arte popular e os querubins da Bíblia são criaturas completamente diferentes. E aí eu coloquei um outro material embaixo que diz assim: os anjos aparecem não apenas em textos de religião nascido a partir de Abraão. Preste atenção, porque os anjos são figuras de outras religiões também. Tá? Olha, os muçulmanos, eles também têm figuras de anjos. Os judeus e os cristãos. Quando a gente fala cristão, a gente fala de católico, de tudo, né? Eles creem na existência de espíritos imortais que atuam sob ordens de Deus e zelam pela obra da criação. Eles também aparecem em diversas expressões culturais, como a música, a literatura, a música. Jacó segurou o anjo e não deixou ir. Essa música, ela é feita a partir de um texto do Antigo Testamento. Sim. É um texto de origem judaica. Tá? Porque quando chega no Novo Testamento, a conversa é outra. Mas lá no Antigo Testamento é um texto com um olhar judaico. Então a gente vê que eles acreditam nos anjos, né? E a figura desses anjos tem uma importância muito grande para eles. Abraão está em determinado momento lá nos cavalos de Manre, né? Lá na sua tenda, e de repente ele recebe a visita de 2 homens, não é isso? E os homens chegam, são anjos. Chegam, mas para Abraão são pessoas comuns. Nabucodonosor, quando vê, olha para dentro da fornalha, né? E tinha os 3 jovens lá, e de repente, tem um com aparência semelhante à do filho do homem. Então, em alguns momentos, era o próprio Jesus. Só que em alguns momentos do texto bíblico, mesmo sendo judaico, na percepção judaica, a gente vai ver que a importância dos anjos para ele é muito grande. É uma coisa que fica aquele anjo que brigou com o Jacó. É o próprio Jesus, é o próprio Deus, né? Mas ele não conseguia ver o rosto desse anjo, né? Coisa incrível. Ninguém nunca viu a face de Deus, né? Ele acha que até a gente, depois de morto, também não consegue. Isso aí. Não consegue ver, professor. Eu acho que não. Consegue Não ver vê. só não tiver. Não vê mesmo. Não, E aí a gente vai ver a representação desses anjos na música, na literatura, nas artes plásticas, no cinema. Nessas, então, elas são retratadas como crianças rechonchudas ou como jovens fortes, bonitos, como foi falado aí, eu imagino que seja um homem bonito, né? Como é que você imagina que é? Eu acho que é um homem bonito, né? Alto, forte, olha aí. Sem claras características sexuais, mas de modo geral com aparência humana. Todos eles têm aparência humana. Dotados de asas e rodeados de luz, para chamar bem a atenção, para dizer assim, eu vi uma luz em volta dele, né? Sempre assim, sempre assim. Já o testemunho que a gente tem na Escritura é tão claro como a tradição. A profissão de fé, que a gente lê lá no 4º Concílio de Latrão, afirma que Deus, desde o princípio dos tempos, criou do nada, ao mesmo tempo, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, isso é, criou os anjos e o mundo terrestre. Então, como a gente falou nas aulas anteriores, a gente entende que o tempo em que eles foram criados foi justamente no tempo da criação do mundo, tá? Depois ele foi criando a criatura humana que participa das 2 primeiras, formada como é de espírito e corpo. A palavra anjo, ela vai indicar uma função, um ofício, um encargo. Ele é sempre enviado como mensageiro para executar as ordens divinas. E isso não se refere à natureza dele. É preciso saber que a palavra anjo, ela sempre vai indicar a função dele.
Você também disse aí desse negócio Que eu coloquei agora. Você está aí mais ou menos no lugar. Estou no segundo, eu já li o primeiro, agora estou no segundo. No segundo texto. Agora eu me perdi. Peraí. Aqui. É preciso saber que a palavra anjo indica ofício e não natureza. Esses santos espíritos da pátria celeste são sempre espíritos, mas nem sempre podem ser chamados de anjo, porque somente são anjos quando por eles algo é anunciado. Aqueles que anunciam fatos menores, tá? Coisas simples, são anjos. Os que levam as notícias maiores, mais importantes, são arcanjos. Essas mesmas afirmações nós vamos encontrar no Catecismo da Igreja Católica. Anjo é o nome de ofício e não a natureza. Se você deseja saber o nome da natureza, é espírito. Se deseja saber o nome do ofício, é anjo. Porque é espírito, pelo que faz é anjo e mensageiro. Os anjos são servos e mensageiros de Deus, porque eles contemplam continuamente o rosto de Deus Pai que está nos céus. São poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Na doutrina católica, ninguém pode substituir o próprio Deus. Os anjos, eles intercedem, mas não têm poder para salvar. A salvação vem só de Jesus. Os anjos adoram a Deus, eles servem como porta-vozes e colaboradores. Eles são como se fossem carteiros a serviço da palavra de Deus. O mais importante nunca vai ser o anjo, mas sim aquilo que ele vem comunicar. Gálatas 1,8 diz assim: ainda mesmo que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que está anunciado, seja amaldiçoado. Esses mensageiros têm características e encargos diferentes de acordo com a sabedoria divina que os criou. Foi o Areopagita Dionísio, pai da igreja, que propôs 3 hierarquias de anjo. A primeira hierarquia são os serafins, a segunda são os querubins e a terceira são os tronos. Eles são seguidos por dominações, virtudes e poderes. Na terceira hierarquia estão os principados, arcanjos e anjos. Esses 3 últimos são os que estão mais próximos das necessidades dos seres humanos. A Bíblia, porém, não detalha tudo sobre essa hierarquia, nem permite muitas especulações, porque o centro da mensagem é Jesus. Então, ela não se detém falando a respeito, muita coisa a respeito de anjos, porque senão, do jeito que o homem é místico por natureza, vai ficar divagando em cima disso e vai dar pano para manga, sim, não é? Sim. Pois é. Nos textos antigos da Bíblia, a diferença entre um ser celeste e um terrestre não era muito nítida, pelo fato de inúmeras intervenções de Deus no meio do povo acontecerem no meio de seus líderes, o que os tornava mensageiros da divindade. Muitas das vezes, no caso de Moisés, né, de Noé, Deus falava direto com esses homens. Então, esses homens acabavam se tornando o intermediário, né? Aquela pessoa que fazia a ponte. Então, não ficava muito claro para o homem, para a humanidade, para as pessoas que estavam ali ao redor, essa questão dos anjos, se era figura divina, se era terrestre. Importava que Deus estava usando, que Deus estava agindo. Isso era o que importava para eles. Eles não tinham essa preocupação. Também no Apocalipse, os anjos das 7 igrejas são os seus bispos. Então, quando você lê o texto bíblico que diz: ao anjo da igreja que está em Esmirna, esse anjo quem é? É o pastor da igreja. Ao anjo, obrigada, oh, glória a Jesus. Ao anjo da igreja que está em Tiátira, é o pastor da igreja, é o bispo da igreja. É ele, a carta direcionada para ele. Então ele recebe essa carta, ele lê e comunica, lê essa carta para toda a comunidade, para toda a igreja. Tá? Isso vocês sabiam?
Mas o tempo mais forte do culto aos anjos ocorreu no período pós-exílio, foi no século VI a.C. O povo ia se distanciando lentamente de Deus, em parte por causa do sincretismo religioso que aconteceu em função da união com esses povos pagãos. Porque é muito fácil. Você sai da sua terra, onde você tem uma religião, você tem uma cultura, uma tradição, e aí você vai para um lugar onde você é proibido de cultuar, onde você é proibido de manter as suas tradições, a sua cultura, a sua língua. Você tem que aprender tudo novo e sempre vigiado. Então você acaba assimilando costumes daquele lugar onde você está. Você acaba assimilando, muitas das vezes, até mesmo a religião deles. Porque você é vigiado o tempo todo. Lembra de Daniel? Né? O homem vinha contar para o rei, né? Olha, Daniel está orando no quarto dele ao Deus dele. Quer dizer, então, em certas situações, você é vigiado o tempo inteiro. E isso vai fazer com que você, envolvido por esse novo ambiente onde você está vivendo, você acabe se relacionando com ele. Salomão, casado com tantas mulheres, daqui a pouco ele está envolvido no meio do culto pagão. Isso é o sincretismo, você vai absorvendo coisas da sua religião, da religião do outro, vai anexando na sua. Ou seja, esse anjo da igreja lá de Tiatira, do Apocalipse, é o próprio Jesus Cristo, né? Ao anjo da igreja, não, é o pastor. Não? É o pastor. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: E isto diz do Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés. Quem foi que deu a visão para João? Foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus. Então, para mandar a carta para o anjo da igreja, que é o pastor. Lê o texto direito. Deixa de novo. Ó, o povo estava se distanciando de Deus por causa do sincretismo. Em parte pelo retorno tumultuado para sua terra depois de tantos anos e também pela dificuldade de se adaptar novamente ao meio. O que estava acontecendo aqui? O rei permitiu que eles voltassem para casa. Pode voltar para casa. Uns voltaram e outros não. Uns quiseram voltar porque não suportavam aquele lugar. Outros resolveram ficar porque já tinham uma vida estabelecida ali naquela localidade. Então resolveu ficar. Quem voltou vai ter que recomeçar do zero, vai ter que reconstruir os muros, reconstruir o templo, reconstruir a cidade. Então não vai ser fácil para eles. A distância entre Deus e o mundo tornava-se imensa, necessitando dessa forma da intervenção dos anjos. O povo tenta achar um intermediário entre ele e Deus, porque nesse momento eles não têm mais a figura daquela pessoa que está ali fala com Deus e fala com o povo. Eles não têm o sacerdote, eles não têm o profeta, eles estão perdidos. Então eles precisam de uma pessoa que faça essa intermediação. O anjo vai ter essa forma, a incumbência de trazer e levar os recados do mundo celestial para o mundo terreno. Então, muitas das vezes, o significado bíblico de anjo na literatura da igreja e popular fala assim, olha, é uma imagem retratada com 6 asas. Quem é que lembra desse texto bíblico? Sim. Isaías, não é? Isaías 6. Permanecendo sempre de pé diante do trono de Deus. Isaías 6, versículo 1 e 2. Diz o quê? Ele tem 6 asas. 6 asas. Olha só. Me falou desse versículo. Falou? Então, aí vocês vão percebendo que ao longo do tempo, né, a figura foi, como ela foi sendo modificada. Isaías 6, verso 1 e 2. Aí já não é mais o bebezinho, já não é o cara bonitão, mas agora é uma figura com 6 asas. Que diz o quê? E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor sentado sobre no alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu os seus rostos, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam.
Olha aí. O nome serafim deriva do hebreu e significa queimar completamente. Segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor ao sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Quem são os querubins? Eles são anjos guardiões de templos e palácios, guardam a arca da aliança, estão estampados nas cortinas e paredes do templo, aparecem também na mitologia babilônica e egípcia. São também os seres misteriosos que Ezequiel descreve na visão que teve no momento da sua vocação. Ezequiel 10:12. Os tronos. O que são os tronos? São aqueles anjos que apresentam aos coros inferiores o esplendor da divina onipotência. 10 o quê? 12. 10 versículo 8. É. E todo o seu corpo, e suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as suas rodas. As rodas que os quartos tinham estavam cheios de olhos ao seu redor. Olha só. O que lembra vocês essa visão de É outro Ezequiel? anjo, né? O que lembra vocês isso? Uma música muito famosa que está fazendo sucesso aí, né? Com esses olhos. Da Maria não sei o que lá. Como é que é? Maria Marçal. É. Deus vai fazer uma coisa nova. Passar pela roda. Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Isso É isso aqui, está falando desse texto de Ezequiel aqui. Estão falando que é a música da macumba e tal, porque tem muita coisa que é falado, que é cantado na macumba, que se a gente for olhar, a gente faz referência ao texto bíblico também, mas isso não significa que é da nossa origem, né? Eles fazem até porque ele conhece tudo a respeito da Bíblia, conhece tudo. Conhece mesmo, eles têm conhecimento também. Ontem eu estava conversando com uma menina, conhece, claro. Eu estava conversando com uma menina que ela é fisioterapeuta. E ela disse que ela tem um paciente que é pai de santo. Então, ela conversando comigo, ela disse que ela foi fazer fisioterapia nele em casa. E o centro dele é na casa dele. Então, disse que quando ela chegou lá, ele está organizando uma festa lá pro centro. Então tem uma lista de doações que as pessoas que trabalham lá, né, que frequentam aquele lugar, cada uma tem que dar uma coisa. Então a lista é um bode, né, um carneiro, eles são coisas. Aí ela falou, gente, são coisas caras. E eles são exigentes, porque se você trouxer alguma coisa ruim e tal, o negócio lá devolve, não aceita. Aí eu falei, pois é, aí quando a gente quer fazer uma relação assim, uma festa, aí as pessoas muitas das vezes querem dar qualquer coisa, né? É isso que eu falo. Porque a tia da minha filha, ela, uma época, antes dela falecer, porque ela tem 2 anos, ela estudou muito agora Satanás e voltou no curso na Universidade de 41 anos, né? Em 2 anos. Ela fez cabeça, ela saiu do centro e foi pra igreja, né? Só que antes disso ela caiu na cabeça. E ela pagou 15 mil. 15? Olha aí. 15 mil. Ela pagou 15 mil pra ficar lá jogando no chão, porque eles tratam uma pessoa. E ela pagou 15 mil reais. E eu falei assim, eu falei pra ela, não que tira esse dinheiro, porque tudo é dinheiro, tudo trabalho. Alguém pagou, né? Eu falei que eu trabalho dia de noite. Ai, eu fui juntando. Não, tá. Gente, como é que pode, né? Mentira, juntando. É igual quando a pessoa está fora do viciado. Quando ele não tem, sempre tem alguém que paga para ele poder usar. Não é verdade? Não é assim que funciona. Vamos lá, deixa eu continuar. As dominações são anjos enviados por Deus a missões mais relevantes. São da alta nobreza celeste. Algumas fileiras do exército angelical se chamam dominações, porque o restante são submissos a ele, ou seja, são obedientes, a gente chama de potestades. Preste atenção nisso aí. São os anjos que transmitem aquilo que deve ser feito,
cuidando de modo especial como devem ser feitas as coisas. Também são os condutores da ordem sagrada. Pelo fato de transmitir o poder que recebem de Deus, eles são espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação ao Criador. As virtudes são anjos que auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de um modo perfeito. Assim, eles também têm a missão de remover os obstáculos que interferem no perfeito cumprimento das ordens de Deus. São considerados fortes e viris. Quem sofre de fraquezas física ou espiritual, preste atenção, isso aqui é pela doutrina católica, tá? Ele deve invocar por meio de orações o auxílio desses anjos. E aí a gente vai entender que eles têm esse conceito de anjo da guarda, anjo dominador, anjo mensageiro, anjo tem uma velhinha para ele. não é? Eu tô fraca, tô sem força. E é tudo nessa linha, tá bom? E aí ele vai falar sobre principados, que são anjos enviados a príncipes, reis. Lembra que eu falei para vocês que existe na hierarquia, tanto lá fora para demônios como para anjos, eles têm áreas específicas para atuar, né? Assim como os demônios eles agem, tem aqueles que agem só na diretoria, né? Só nos altos escalões, os anjos também têm essa questão da hierarquia. Tem aqueles que vão agir somente lá em cima nas autoridades. Assim é o caso dos arcanjos e por aí vai. Agora, para finalizar, quem está com o trabalho pronto? Todo mundo, toda pesquisa. Fala, Eu quase pronto, mas está em Eu casa. estou em casa, já pronto. Ainda tá fala quase para mim a respeito do seu trabalho. O que você... Não vai falar não. A nossa Depois pesquisa. só as perguntas. Aham. Fala para mim, como é que foi? Achei interessante mais a resposta de quem é cristão. Como é que foi? Era uma coisa. A gente Eu pensa. consegui entrevistar uma menina que se diz bruxa, que é Wicca, acho que é Wicca, e Wicca é bruxaria. Só que Disfarçada, né? disfarçada. Moderna. Porque o Wicca é bruxaria branca. Wicca, magia branca. Magia Aí eu perguntei, né, a escolaridade, ela tem ensino superior incompleto, se tem algum ministério, né? Uhum. Aí ela botou espiritual, isso eu não entendi. Aí eu fiquei questionando Aham. e perguntei se ela acredita em anjos lá, né? Disse que acreditava, que nunca teve uma experiência, ou um sonho, ou visão, e que a visão dela sobre anjos que eram seres espirituais iluminados. Ser de luz. Ser de luz, foi exatamente isso lá, um ser de luz. A minha cunhada falou o mundo todo que acha que ser de luz. Aí também consegui falar com uma candomblessista. Ela não lembro de escolaridade agora, só não lembro. Mas ela chegou a falar que acredita nos anjos. Não consigo lembrar ela, que realmente falei muito com gente hoje. Mas eu mandei aqui. Eu não me esqueci da resposta que a japonesa te deu. Eu não me esqueci. Aqui, ó. Ela professa fé, candomblé. Não. Dentro da comunidade, né, de fé dela, ela não exerce nenhum ministério, nem nada. Ela acredita em anjos. Também acredita que, como eles são apenas seres de luz, e se ela teve alguma experiência? Ela disse que não, nunca teve nenhuma experiência. Teve um católico. Não. Esse aqui também tinha. Olha, ela foi bem eclética. Olha só. Saiu um monte de gente. Olha que eu achei que só tinha frente no meu celular. Aí eu comecei a ver o pessoal do trabalho, e essa menina que é da bruxa, é da época que eu não era cristã, eu era um rock. Então tinha um grupo bem diferente, né? Ainda eu vejo assim, né? Que se eu não tivesse retornado ao Senhor, provavelmente estaria nessa linha. Aí o católico, né? Tem ensino superior, é um cristão católico. Ele diz que não participa de nenhum ministério, já foi coroinha. Hoje ele vai uma vez por ano, quando está lá no interior, essa pessoa mora em Minas.
participa como um dos 12 apóstolos na procissão de enterro nas sextas-feiras santas. Acredita em santos e em Deus. Nos anjos não acredita muito, apenas nos anjos da guarda. Não tem uma imaginação específica de como seria, apenas os retrata como foram descritos para ele quando ele era criança, que seriam seres com asas, parecidos com crianças. Porém acredito por mim, não por tudo escrito para ele, que anjos são almas dos entes próximos que se foram. Olha aí, tá vendo? Eu achei super interessante, porque foram descrições que eu nunca imaginei que se diria por aí. Tá vendo? Até porque quando eu estava no mundo religião me interessava, quando eu era cristã como criança, na ensinar cristão, eu nunca nem pensava muito no assunto, mas depois de convertida, aí foi já aquilo que a gente aprende pela Bíblia. Então, realmente não tinha uma noção nenhuma de como era a visão fora. Aí, da visão cristã, teve duas que eu achei interessantes. Uma foi uma pastora. Vamos ver. Vamos lá. A pastora tem terceiro grau completo, é cristã evangélica, acredita que os anjos são servos a serviço de Deus, podendo ser invisíveis ou assumir forma humana. Os anjos invisíveis, só as experiências dela com a questão de anjo, anjos invisíveis, teve sensação da presença. E já em muitas situações como forma humana. São pessoas enviadas para servirem em momentos necessários. Tá? São seres espirituais, mensageiros ao serviço de Deus. A minha experiência, anjos humanos, já perdi a conta de quantos me serviram, todos mandados por ele. Eu creio que só Deus pode dar ordem aos seus anjos. Então, achei interessante a visão dessa questão. Boa noite. Boa noite. E essa aqui, só vou para a parte logo final da questão de como ver, colocou assim: já teve alguma experiência visual ou em sonho? Aí a resposta: já tive experiência em sonhos. Enxergava o céu com muitas nuvens brancas e anjos voando me levando até um trono dourado. Não me recordo muito. Só me lembro mesmo dos sonhos que eu tive com demônios. Por que será que a experiência negativa sempre marca mais, né? E depois a pessoa disse que fez uma experiência de inteligência artificial pedindo para o anjo, para a inteligência artificial fazer uma descrição de como seria o anjo, Aí eu achei interessante. E eu também fiz aqui agora, eu fiz. Em cima desse versículo que você acabou de colocar aqui, Isaías 6, porque está bem detalhado, mas eu acho que eu já perdi aqui a imagem. Eu achei que não foi muito fiel ao versículo, não, porque diz que tem 6 asas, essa aqui na imagem só apareceu 2. Mas muito bom a Eu entrevistei um pastor que falou sobre essa passagem de Isaías. Ele disse o que ele pensa, que para ele é um ser iluminado, mas que não tem asa, só que é um ser iluminado e que aparece pra gente de uma forma humana. Aí, embora na passagem de Isaías descreva de uma outra forma, eu creio assim. Quem mais? Eu entrevistei 3 pessoas. Primeiro, daqui da nossa igreja, a pastora. Ela acredita nos seres celestiais, que são anjos enviados com missões para ajudar as pessoas quando ela disse que no caso dela nunca teve visões com anjo não. Mas de repente a todo instante ela sente a presença deles. Que é a pastora Natália. Entrevistei daqui da igreja. E ela já passou por muitas coisas e situações que ela viu nitidamente que foram anjos enviados para socorrer nas situações de mais certeza que ela tinha passado. Que a pastora me entrevistou. Eu entrevistei mais uma pessoa daqui da igreja que ela disse também, que é minha amiga. Ela teve experiência com anjos na vida quando estava no meio da enfermidade aqui da igreja.
e que ela também teve sonhos que viu aquela pessoa vir perto dela e operando, entendeu? Como se fosse uma pessoa que estivesse ali socorrendo ela. Aí eu não sei se dizer se na realidade foi um anjo ou se realmente foi o próprio Jesus, né, que apareceu, que ela disse que era uma pessoa totalmente, um ser celestial de uma luz bem forte, né? Aí foram duas, ainda está faltando uma daqui da igreja que eu não fiz. As outras três que eu entrevistei foram uma pessoa espírita que disse que anjo de guarda, ela acredita que os espíritos são os anjos que reencarnam na hora que eles estão no centro e que vêm para ajudar, para fazer o trabalho na hora que eles precisam, que eles recebem, né? Ela afirma que essas são as entidades que eles incorporam na hora que estão em função de atender as pessoas, né? E que eles são seres iluminados e que de vez em quando eles acendem velas, esses anjos de guarda, que fazem totalmente o ritual quando estão no trabalho de centro, e que mas tem o principal cabeça do centro. Mas os anjos, ela diz que acreditam nos espíritos que vêm e se incorporam para passar uma mensagem, no caso, para a pessoa que está ali atendendo, né? E a outra foi uma pessoa da Igreja Católica. Essa disse que acredita demais no anjo das guardas e acende vela para os anjos e que reza para anjos quando ela está em aflição. E ela acredita mesmo, ela até falou comigo hoje, ela acredita que quando a mãe dela teve um AVC, que ficou paralisada com as pernas e de cama, ela disse que viu esse anjo no dia que a mãe dela estava morrendo. Ela ficou muito tempo com a mãe acamada dentro da casa dela. Ela é uma enfermeira, né, a nível superior, que é a Norma, e ela disse para mim que viu esse anjo perto da mãe dela na hora que a mãe dela estava sendo levada. E ela é católica, tá? Católica é daquelas bem devotas, que até hoje ela passou para mim uma oração com as duas mãos assim, o crucifixo. Eu falei para ela, não, na oração que você me mandou do Pai Nosso, eu até acredito que foi a oração que nosso Senhor nos ensinou. Mas essa cruz com Jesus aí, eu não acredito muito não, porque Jesus não está mais na cruz. Jesus já foi tirado da cruz. A cruz está vazia, não tem mais Jesus lá, Jesus já ressuscitou. E eu não faço idolatria para imagens. Eu não tenho imagem nenhuma, quebrei tudo na minha casa, eu não tenho mais imagem. Aí ela disse, tá bom então, mas eu falei, mas eu recebo essa oração do Pai Nosso que você me enviou. Ela manda para mim, sempre ela manda para mim uma oração de Nossa Senhora. Eu falei, eu não sou. Eu não acredito, não só acredita devotamente que esses católicos, eles acreditam nessas imagens, né? E a função do Espírito Santo? Se a gente fala que ele iria deixar de o Espírito Santo, seria o nosso Consolador. Isso. Então, e a função do Espírito Santo, não sei, porque a gente vai e acha que tudo que é. Mas a pastora não deixa. Anjo, mas vezes o próprio Espírito Santo está aí nos ajudando. Inclusive, quando as pessoas falam que sente a presença, eu senti uma presença do meu lado. A gente pode afirmar que essa presença que você sentiu era de um anjo? Se você não viu? Eu sinto a presença do Espírito Santo do meu lado. Como é que a gente pode afirmar que é a presença de um anjo? Não é? Eu senti uma presença do meu lado, se você não viu. Né? Porque a função do Espírito Santo é o quê? Nos consolar, né? Nos orientar. Ele guarda também, protege. Mas os anjos, eles têm funções de cumprir as ordens de Deus. A gente viu isso no texto bíblico muito claramente. A função do Espírito Santo é outra, porque ele é Deus também. Fala, Claudinha. Então, eu fiz para minha cunhada, ela é evangélica. Ela falou que a experiência para ela é um ser divino que vem para ajudar a gente na nome de Maria. E a experiência dela, que ela falou, é que ela é um abraço forte com uma mão quente.
um aperto de mão crente. E no momento mais difícil da vida dela, ela sentia isso. E ela também falou que ela já sentiu a mão de Deus com esse aperto de mão crente. E aí a gente vai percebendo, né, que de acordo com a religião de cada Mas um, eu queria te fazer uma eles têm uma percepção diferente, né? Mas eu não posso criticar esse tipo de pessoas que a gente convive, a fé de cada um. Eu não sei se eu estou certa e por para vocês eu sou errada. Mas meus pais era muito, eles tinham a fé. E essa fé que a minha mãe tinha, que meu pai e minha mãe disse que ia morrer dormindo, e realmente morreu dormindo. Essa fé é incontestável. Você não pode chegar perto de uma pessoa e dizer que a fé dele talvez não seja verdadeira. Quem sou eu para contestar isso? Então, o que acontece? Vivemos num mundo com várias pessoas diferentes, religiões diferentes. Só que a gente tem que ouvir o que quer dizer. E cada um, eu tenho a minha fé, eu acho que somente Jesus Cristo e Deus. Eu acho que Jesus é 3 pessoas numa pessoa só. Eu acredito só nisso. Mas eu também não posso eu vivo no meio das pessoas. E hoje em dia aprendi que cada um tem a sua fé individual. Eu não posso chegar e tentar impor a minha fé para ninguém, entendeu? Você pode se posicionar. Eu posso me posicionar, posicionei hoje. Em respeito a outra A pessoa, imagem. você pode, como seu esposo falou, né, que teve um dia que ele se posicionou. Né? Me posiciono. Você não falta o respeito com a fé do outro, mas você se posiciona. Olha, para mim, não é isso, tá? Na minha concepção, na minha fé, eu entendo dessa forma, mas eu respeito a sua visão. Sim. Né? Eu digo, eu não posso sentar na mesa de escarnecedor. Eu ontem fui convidada para o churrasco, só tinha bebida e pessoal de todo tipo, bebendo o tempo todo, de outro tipo de religião diferente. Que assunto eu vou ter dentro de uma situação dessa? Eu vou chegar lá, sentar, não vou beber, vou ficar escutando conversa de... Isso não é um ambiente que hoje em dia eu me posiciono, não frequento mais. E faço essa divisão, mas com todo respeito. Eu tenho que aceitar também a convicção das outras pessoas, né? Isso aí é uma questão de posicionamento, de eu escolha. eu não vivo em relação com mais gente assim. Tem qual, quem quiser café, tem café aqui, pode servir. Pra gente falar. Fala, Rogério, termina aí. Então, eu entrevistei também a minha irmã, e aí, como ela é católica, ela é católica, mas o pensamento dela é como se fosse uma cristãonia. Ela fala que o anjo, para ela, é uma pessoa que faz bem. Observa a gente, ajuda a gente, depois vai embora. É uma imagem assim como a nossa. Aí eu pensei, nossa, ela é católica como? Com uma mentalidade nossa. Uma minha cunhada tem uma mentalidade totalmente diferente. Aí ela tem superior, completo, tem 64 anos. Aí eu falei, nossa, como tem uma diversidade. Eu senti assim, que de dentro, eles já conhecem um pouco a palavra, já sabem, já tem uma noção, então deu uma ideia assim, normal. Agora, os de fora, eu fiquei assim, poxa, mas eles têm. Eles são católicos, mas têm uma visão da nossa. Assim, completamente. Assim, pensa assim, ela é anjo para ela, a imagem dela, pessoas mortas, falecidas, que se parecem como vivas. Essa é a visão que ela tem. Mas é o que eu falei na outra. A minha irmã tem história de espiritismo bravo, muito bravo. De ser tipo Chico Xavier, psicografar, ela era assim. E até ela
Então, eu não tenho muito contato, mas essa história dela tem esse fundo pesado. Fala. Quando eu estava, ele citou a questão do Espírito Santo, eu acho que muitos cristãos ainda confundem muito a questão do Espírito Santo com anjo. Porque, pelo menos assim, o que eu vejo dentro da Bíblia, no momento que não relata a aparição do Espírito Santo como aparição de anjo. De uma forma física, Uma forma né? física. É. Então eu acho que é meio inconfundível a gente confundir Espírito Santo com anjo. Aí Como é que você vai dizer, aí eu senti né? um anjo, Eu nem você pode afirmar senti isso. uma presença, aí eu acho que Aí é um associou anjo. ao anjo. Foi que nem quando eu falei pra ela, que eu acabei de fazer os coisas e mandei pra senhora, ela falou assim, mas por que você não relatou sobre algo que você viveu? Eu até passei aqui na sala de aula, que uma pessoa, né, numa situação que estava em perigo, uma pessoa falou assim, que homem de branco é aquele ali? Aí eu falei pra ela, eu não tenho como relatar, porque não fui eu que vi. Eu participei da ação, né? Ali da ação, mas não fui eu que vi. Aquele homem de branco ali não foi para mim ver. Eu sei que ele veio para trazer um livramento aqui naquele momento. Mas ele apareceu para outra pessoa, não para mim. Então não posso dizer que eu vi um anjo. Que eu sei que houve uma ação de Deus ali. Houve. Agora, se foi um anjo, né? Trazendo um livramento, eu não posso dizer, foi o Espírito Santo. Não, porque a senhora acabou de dizer, o Espírito Santo, ele tem uma função totalmente diferente da nossa. Então não tem como a gente confundir essas coisas, Porque né? o Espírito Santo, ele não recebe ordens de Deus. Ele tem uma função específica. Ele Deus é que Deus. habita, né? Ele faz a função como Isso. foi deixada para Os anjos nos são, consolar. eles têm uma função de cumprir, né, as ordens de Deus, ser mensageiro, né? Jesus Mas fala que ia nos fazer lembrar de todas as palavras o dele, Espírito né? Santo, Ele a que nos função, faz então, isso aí, é são uma coisas diferença diferentes. enorme. Agora, essa questão de sentir, tem muitas variáveis nisso aí, até porque eu costumo dizer que nós somos muito místicos. E aí a gente costuma saber, eu senti um arrepio, aí eu senti uma presença. E aí pra gente identificar, pra gente sentir, o que você sentiu? Foi o Espírito Santo que estava ali do teu lado? Foi um anjo? Porque você não viu, você apenas sentiu alguma coisa. Né? Então é muito diferente. A gente confunde, como você falou, a gente confunde até porque a gente não vê. E aí a gente confunde. E às vezes eu penso que até quem às vezes coloca para esse lado, seja aquele fato de quando obviamente os anjos estão ao nosso redor, né, ao redor ali, as pessoas, é o anjo que está ao redor, né? Mas também diz que o inimigo está ao redor, bramando como leão para nos estragar. Então, assim, são situações totalmente diferentes e a gente tem que saber interpretar essas situações. Por isso é importante a gente pedir discernimento em todas as situações, pedir a Deus discernimento. Até quando tiver alguém falando em línguas, pedir a Deus discernimento para saber quem é que está falando, né? O que está sendo falado. Porque de repente a pessoa está proferindo um monte de coisa ali e você está amém, amém, amém. Já aconteceu algo assim, e não é de Deus. Na igreja, eu até falei para ela, eu falei assim, eu peço muito discernimento de espírito ao Senhor. E aquela situação que está acontecendo lá na frente não é Deus. Não sei porque desde o primeiro dia que eu vi essa situação não era Deus. Né? Alguém de fora chegou lá na nossa igreja e começou a agir com situações e quando a gente pede discernimento de espírito ao Senhor, o Senhor nos dá. Então você já fica com a anteninha. Eu não tenho nada contra a questão da ação do Espírito, né? Mas só que a gente pede discernimento, senão tem muita coisa que não é o Espírito de Deus agindo. Qual o objetivo? Por que as pessoas vão cair? Né? E às vezes até comentam sobre isso, né? Caiu e levantou diferente, ou caiu e levantou do mesmo jeito. Então, tem umas coisas assim que as pessoas, os movimentos que são feitos, que acontecem no meio da igreja, muitas das vezes, que não tem propósito, não tem objetivo nenhum. Está longe daquele negócio ali do carne. E é carne, às vezes a pessoa está fazendo aquilo porque quer ser vista, quer ser o centro das atenções, é uma meninice. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Assim, quando você não cair, ela fica Empurrava.
A gente já passou por situações, assim, também já viu muita coisa, já viveu muita coisa no meio evangélico, e a gente sabe que acontece. E às vezes, por falta de discernimento da liderança, a liderança vê que aquilo ali dá resultado no meio do povo, porque o povo é místico, gosta desses movimentos, dessas coisas, e aí um vai falando pro outro, né? Tá tendo um negócio na igreja, né? E aí um vai trazendo o outro, sabe? Então, dependendo da liderança, vai deixando acontecer porque o negócio tá fluindo, tá bom. Não estou dizendo que é o caso daqui, não. Estou dizendo que isso acontece. Acontece. Né? Você vê que o negócio tá bom, vou trazer um cara que prega pra caramba, o cara é profeta. E aí ele tira o paletó e roda no meio do povo, cai todo mundo. Aí o povo gosta, aí chama o outro, semana que vem ele vai voltar. Aí aquele que veio hoje, semana que vem me trazendo 3, 4 junto. E vem, não sabe nem por que tá caindo, mas vem. Tem uma irmã que ela sempre fala pra mim, vamos na igreja tal, que lá tem uma moça Que revela tudo. Eu falei, tem um pouco, eu não quero. Entendeu? Porque Deus fala com a gente, precisa ir lá. Isso aí. Tem um rapaz que hoje ele é bispo, né? Mas ele, até esse bispo, acho que todas as vezes que ele foi saindo de obreiro, presbítero, e foi até chegar a bispo, em todas essas vezes ele tem uma traição. Ele trai a mulher dele, e ele termina com a mulher e casa com outra. Vai dando posição. E ele casa com outra. Aí, Isso na mesma igreja ou ele vai pulando de igreja? não, é a mesma igreja, só que assim, é a mesma igreja, só que assim, ele fecha num lugar e abre novo. Ah, tá. Entendeu? Ele fecha num lugar e abre outro. Ele é assim. Aí a pessoa não conhece a história dessa, né? Desde quando ele era obreiro. Então eu fui vendo tudo isso, né? E aí ele agora está casado de novo, pela terceira ou quarta vez. Está casado de novo, está com uma igreja por ali. E agora é sem Deus. O nome da igreja. Só que a família dele, uma parte evangélica e outra parte tem centro espírita. E aí juntou tudo. Aí o tio dele é pai santo. O tio dele. E o tio dele ia no meu salão pra fazer unha e essas coisas assim. E aí o pessoal falando, né? Ah, questão da igreja de fulano. E ele quer. Porque ele não falava. É meu sobrinho, ele não falava. Eu sabia, porque eu conhecia desde pequeno, né? E aí ele, não, é isso de fulano. Olá, ele deixa ela tudo lá. Revela até o CPF. Não, por Deus, que um dia desses eu printei e mandei pro meu irmão e falei assim, cara, ele colocou que Deus revelou o CPF do cara. Aí meu irmão, Pois é. E aí o tio deles, pra todo mundo sair, aí falou assim, Deus, eu tenho pena desse pessoal que vai na igreja. Aí eu falei assim, deixa pra lá. Aí ele falou assim, eu tenho pena, sabe por quê? Porque eu sei muito bem qual é a entidade que usa Olha só. para revelar É adivinhação, né? Ele falou, como que eu vou duvidar? Como que eu vou duvidar? Sabendo a vida desse homem, sabe? E agora ele está no patamar do Salles. Olha só. Segue o Salles em primeiro lugar, vai para a igreja dele pregar. É o semideus da hora, né? Pois é. Então, gente, tudo isso que a gente falou aqui, eu estou aguardando os trabalhos de vocês depois do carnaval, que eu não vou ficar pressionando ninguém, tá? Vocês façam com calma, o PDF de vocês enviem para mim. Tudo isso que a gente falou aqui é para a gente poder entender. Hoje a gente falou um pouquinho a respeito da história, né? Como é que foi evoluindo a imagem deles, o entendimento. Para a gente poder entender, a pesquisa também de vocês ajudou vocês a perceberem que tanto no nosso meio evangélico, como as pessoas de outras denominações, de outras religiões, e até os que não têm religião nenhuma, né? Cada um, eu achei muito interessante o que ela falou, que o rapaz já tinha sido coroinha, né? E que ele acredita que os anjos são pessoas que morrem, né? E aí vira anjo. E acredita também, não acredita em anjo, mas acredita em anjo da guarda, né? Aqui não entendi. Não acredito, mas acredito em anjo da guarda. Beleza.
Então você vê assim, o entendimento das pessoas e aí a gente foi percebendo que a questão da criação também, ela vai direcionando, daquilo que a gente aprendeu a ver como imagem também tem uma influência no nosso entendimento, na nossa percepção, que é a música, a cultura, a religião, tudo isso, a arte, tudo isso tem influência, acaba influenciando a gente. E eu queria saber de vocês o que isso adiantou para vocês, o que isso ajudou, qual foi a novidade disso aí para vocês? Porque eu como cristão, pensei que anjos eram as pessoas que morriam viravam anjos. Olha, Eu fiquei sabendo da senhora aqui, desculpa chamar a senhora não você, que você disse que os anjos eram criados. Então eu cheguei em casa e falei, meu Deus, olha só, eu não tenho, eu comecei a pegar o hábito de ler a Bíblia, agora depois comecei o seminário. Porque eu abri a Bíblia e falei só um versículo, um capítulo, mas agora eu estou me aprofundando na palavra e fiquei sabendo através de vocês que os anjos foram criados por Deus para missões, aquela coisa que foi para servir ao Senhor. E eu pensava que anjos eram aquelas pessoas que morriam e viravam anjos. E que apareciam para a gente, porque até aí eu tive conhecimento, eu fiquei dentro do candomblessismo e dentro da Umbanda, eu tenho um conhecimento assim, porque eu frequentei muito tempo esses lugares. Eu também queria fazer isso agora. Quando eu era católica, eu frequentava também o centro espírita. Eu acreditava o quê? Que o centro espírita, que aqueles anjos, que aqueles caras que estavam recebendo os expulsando, para mim são espíritos que vinham tipo de anjos para nos dar a gente falou na primeira um tipo de informação. Eu fiquei de candomblé, eu conheço as raízes que do as candomblé pessoas e da Umbanda. elas acreditam que são coisas, são espíritos bons, né? E são católicas, né? Não é ninguém. Ele é católico, ele se diz católico. Eu fui católica, eu A conheci. igreja, Tudo isso aí. é certinho, tem que ir à missa. Mas trabalhavam no centro também. Ah, é? Trabalhavam no centro como esse centro que chama de Mesa Branca. E ele recebia, né, entidades para cura, não sei o quê. Aí uma vez o meu esposo perguntou para ele, né? E aí ele falou que ele tinha essa necessidade de ir para a igreja católica porque a entidade dele era São aí da vida que ele falou no ano. Eu falei, gente, olha que loucura, né? Como é que Satanás engana as pessoas a confusão da mente. Aí fica briga na família. Eu tenho uma prima muito católica que fala, você não é nada, porque você tem que estar em um ou no outro, os dois não dá, não tem como. Ele não dá, porque eu preciso ler, tem necessidade. Uma confusão louca. Eu ficava aí, Imagina só a mente dessa pessoa, né? Imagina a mente dele. Com essa pesquisa que ela passou, estava acontecendo em casa. Uma coisa que eu observei muito, que o povo, nosso povo, o povo Só de Deus, tem algum outro professor para entrar nesse horário? Não, né? Porque tem uma pessoa toda hora chegando ali, olhando, dando na janela. É, lá? Ah, tá. Você já deu intervalo, professor. Fala. e através da pesquisa, que o povo de Deus mesmo, é muito difícil para responder uma pergunta sobre anjos. Foi que nem um caso que nós estávamos falando aqui. As pessoas não estão sabendo discernir sobre Espírito Santo e anjos, e quando você pergunta sobre anjos, tem muitos que não querem nem te responder. Eu peguei assim, a minha pesquisa com pessoas da própria religião. A maioria eu peguei foram pessoas que eu conheci, são tudo. E muitos não me responderam. E os que me responderam aquela pergunta, aquela coisa vaga. Tipo, fui ali, pesquisei e te mando. Então, assim, o povo, gente, como o povo de Deus, a gente está muito raso. Muito raso. Hoje, se a gente pegar um ímpio aí na rua que tem um entendimento maior, a gente passa vergonha. Porque se ele tem um entendimento de te perguntar, e aí, o que você está fazendo na sua igreja? Amor, ele vai ficar vagando. Aí passa vergonha. Assim, eu estou falando que é algo que me chamou a atenção até para mim mesmo, me aprofundar muito mais, né? Porque questionamento
surge em qualquer momento, em qualquer lugar. É. E aí, como que eu vou defender a minha fé? Como que eu vou defender... Por isso que nós estamos fazendo Então, seminário. assim, isso foi muito importante para mim conseguir visualizar essa situação. É como ela falou, agora, pessoas já de outras religiões, é assim, ó. Na hora, eu entrevistei um gnóstico. Estão botando E o aqui celular ali pra gravar. Não. Deve ser pra botar na mídia. Ah, tá. A gente tá precisando estar aqui. É, Mas mas a menina sentou aqui e fez uns videozinhos. Da igreja. Mas eu não tenho Mas como. como vai A senhora tá falando, né? Vê aí. Não, do seminário. Ah, botaram lá, estão gravando lá. Pode ser que esteja só Parece teve uma vez que foi assim. que ela É uma da religião espírita codificada do Allan Kardec. Ah, E eu falei com ela, e eu perguntava dela, você tá dando entrevista pra ela. No mesmo dia ela me respondeu. Aí ela já falou, você peraí, tá gente, peraí que ela tá falando aqui, você tá? tá espírita, né? Eu falei, sim, mas eu queria entrevistar. Na mesma hora ela me respondeu. Aí ela respondeu que acreditava em anjos, com certeza. Aí, os anjos são seres que foram criados como todos os espíritos, pois já terem percorrido todos os graus da evolução desde ouvidos todas as dimensões, moral, intelectual e espiritual. Se tornaram espíritos e eu os vejo tão lindos e luminosos que ver é uma graça imensa. Olha. Aí eu perguntei para ela se ela já teve experiência. Ah. Ela falou que já teve. Eu tive uma experiência visual, mediúnica, e foi algo que me fez chorar bastante de emoção. É mesmo? Quer dizer, aí no entendimento dela, né, esse ser iluminado, né, é uma coisa linda, não é? E ela ficou tão impactada com a E é uma graça, uma graça imensa poder ver, né? Poder ver esse anjo. É como se fosse um dom, né? Você poder enxergar. Agora você imagina, nós falamos sobre anjos e sobre demônios. Agora você imagina a pessoa que tem o dom de enxergar anjos, seres de luz, não sei o que e tal. Foi lindo, ficou maravilhada, chorou de tanta emoção de ver, tão bonito que foi. Agora vocês imaginam a pessoa que tem o dom e enxerga o lado oposto também. Eu entrevistei uma pessoa, uma pastora, e ela falou que ela enxerga os anjos, Você falou. demônios, mas também enxerga anjos. Você falou. Falando que no caminho dela, uma experiência dela, ela falou pra mim Eu não que sei. ela estava descendo da casa da irmã dela, Não sei, mas eu já vi. e ela via anjos no lado, na frente das casas, e demônios, ela estava com o filho dela. Você falou. Então, essa questão, eu já vi, gente, eu já vi. Eu também já vi. Eu não quis, eu falei assim, eu não quero ver isso. Eu não quero ver. Não, é isso aí, não faz questão. Eu já Não vi quero e eu ver. já passei por uma situação. A senhora já viu? Hoje em dia, o espírito me testifica, né, de que está ali, né, ó, que está ali. Eu sei que está ali, mas eu não visualizo aquilo, mas eu sei que está. Entendeu? Quando a pessoa está com alguma coisa, eu sei, né? A gente observa, a gente percebe, existe uma sensibilidade, mas eu não enxergo mais como eu via, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, não quis ver mais não. Eu não faço questão de ver, não quero ver, Eu não fiquei deixa com medo, quieto. não, porque eu sempre fui muito isolada quando criança, muita coisa. Do diabo tentar me matar várias vezes à noite. Então, quando criança. Eu queria E aí, sobre ataque espiritual. Ai, meu Deus. Termina isso, falar.
E aí, quando eu, agora, logo assim que ele fica casando, a gente passou por uma situação, um casal da igreja que discipulava a gente, que ele de frente para a igreja, como presbítero, e ela uma missionária, mas ela tinha um relacionamento fora, tinha filho fora, que ele sabia e aceitava. E aí, num determinado dia que eles estiveram lá em casa, quando eles foram embora, a gente levou eles em casa e tal, e aí na volta, estava chuviscando, e a gente estava de carro, passando pela minha rua, né? A gente não morava aqui, eu morava lá no Senão. E aí eu olhei assim pra frente, assim, fiquei olhando assim, e falei assim, vontade de não querer na chuva. Aí ele falou assim, E aí o carro foi andando devagarzinho, estrada do chão, aí a gente foi andando devagarzinho e ele vindo na direção da gente assim andando. E aí quando foi chegando mais perto que a gente olhou assim, ele no meio do carro assim, não desviava. E a gente teve e falou assim, eu não vou parar. E ele indo. Aí quando ele chegou perto, foi que a gente viu que ele estava com um short vermelho, só o short, sem camisa, uma capa aqui assim, ia subir assim, um capa vermelha. Quando ele falou assim, e ele arrastava a perna como se ele estivesse arrastando corrente, sabe assim? E ele arrastava a perna, aí ele falou, não vou parar. Eu falei assim, passa possível, você não chegou muito tempo, assim, ele desviou, passou assim pela minha porta, e ele não parou. Olhou dentro da cara da gente aqui, o olho dele não tinha nada branco, era tudo vermelho. Meu Freio Deus. era vermelho, tudo vermelho. Passou assim, ó, aí Felipe, sangue de Jesus tem poder. Quando a gente olhou para trás, cadê? Não tinha mais nada. Pois é, eu faço Mas eu isso. sei que Deus me permitiu ver isso porque eu era muito melhor. Muito mais coisa. O senhor é medrosa, professora? Não. Não, eu não tenho medo, não. Eu só não quero, faço questão de ver. O simples fato de eu saber, do Espírito me mostrar o que está acontecendo ali, de eu saber o que está ali, para mim é suficiente. Eu não preciso ver a forma, a cor, tá? Não faço questão. Tá A bom. senhora já acordou de madrugada? 3 horas da madrugada já ouviu o Espírito Santo chamando a voz de Deus. Antônio, eu vi nitidamente perto da minha cama. Eu estava dormindo, mas eu tive um impacto tão grande que eu acordei muito rápido. Eu vi aquela voz que dizia assim, Antônia. Eu tenho mania de acordar 3 horas da madrugada e orar. Depois a gente vai falar. Gente, O próprio Deus me chamou, tá? e aí é inconfundível, né? É inconfundível. Fala a sua pergunta. Eu queria saber sobre batalha espiritual. Quando você tem aquelas batalhas espiritual que você vê aquelas coisas feias, né? Aquilo é o que? É os anjos caídos? São eles mesmos. Eles mesmos, são demônios mesmo. Porque eu nunca fui ter uma batalha espiritual, não. Mas depois começou a ler muito a Bíblia, estudar. E eu comecei a ter muito essas batalhas espirituais. E eu ver coisas assim que eu nem imaginava que existia desse mundo lá. É um mundo espiritual, né? Porque É um mundo espiritual. é aquilo, como eu estava falando, Deus abre os olhos espirituais, né? Então, assim, eu também, de vez em quando, tem muita batalha espiritual, principalmente à noite. Então, são batalhas. E o que eu falo com ela, eu acho que, como esse momento da noite que a gente está descansando, o inimigo tenta atacar muito a gente, né? Então, a gente tem essa batalha. Você dormindo, né? Mas você acordar, você sabe, é que nem quem estava falando sobre a questão da presença do Espírito Santo e também a presença de anjos que acho que você vai batalhando na sua vida. Exatamente. Né? É só você sentir antes de dormir, você sente. Eu estou assim, eu falo antes de dormir, eu estou no quarto, na minha cama, eu estou sozinha no meu quarto. Eu sinto um peso na cama que não eu. Olha, Carlos, olha isso, escuta isso. Eu senti um peso na cama que não eu. Eu ficava quietinha, Apavorada, né? apavorada.
Hoje em dia, se isso acontecer, eu mando embora na hora. Isso aí. Eu falo, sai daqui que eu não sou sua, até repreendo em nome de Jesus. Eu fico com medo, mas eu sempre tive essa sensação. Vai, fecha os seis, para que eu me dá para dar. Não, agora não tem medo, não, agora não devo ir embora. E o que a gente tem que estar revestindo? É isso aí. Tem que estar revestido. Se você sente que está em batalha espiritual, aí você tem que se revestir. Oração, jejum, leitura da palavra. E assim, é o tempo todo. Muitas das vezes o pessoal fala muito de jejum, que o jejum é poderoso, né? Sim. Mas aí, às vezes, a gente não tem condição de jejuar muito, né? Porque por causa do trabalho, por causa dos afazeres de casa e tal. E aí você vai se revestindo em oração. É o tempo todo na oração, é o tempo todo. Né? Você está ligado em oração o tempo todo. Às vezes o meu filho, ele fala assim, tá falando sozinha? E eu tô sempre eu tô falando com Deus o tempo todo. Às vezes as minhas orações com Deus são conversas realmente, sabe? Eu falo, Senhor, eu vou expondo para Deus, eu tô fazendo a comida, eu tô falando com Deus, sabe? Eu vou expondo as minhas coisas. Eu até vi esse dia no Instagram as orações feitas na beira da pia e do fogão, elas não passam desapercebidas. É lavando louça, lavando roupa, limpando o quintal. Sabe, aí você tá falando com Deus. Eu vou apresentando várias coisas, vou falando com Deus, coisas, e de repente ele vai. É um momento em que você se desliga de tudo, é só você e Deus. Pronto. Você não está no seu secreto, você não está no quarto fechado, mas é você e Deus. Sim. E ali é um revestimento para você. É um tempo de revestimento. Sabe? Porque a gente não sabe. A gente não sabe em que momento você vai se deparar com uma situação de batalha espiritual. Porque de repente, dentro do ônibus, você vai ser afrontada dentro do ônibus por alguém que teve uma investida maligna, e aí aquela pessoa vai contra você. Você não sabe em que momento isso vai acontecer, mas você já esteve ligado em oração o tempo todo, o dia todo. Você fez a leitura do texto bíblico, você meditou naquilo ali, você pediu discernimento a Deus. Então, de repente, num momento ali de embate mesmo, né? Você vai ter a estratégia de Deus para agir naquele momento. Sim, mas você tem que entender também que às vezes a gente acha que é batalha espiritual, mas é Deus nos ama. Jesus teve batalha espiritual lá no monte quando ele foi ser tentado por Satanás. Ele está cheio da presença de Deus. Então, às vezes, essas batalhas, Deus quer nos fortalecer. Isso aí. E a gente acha que é Satanás, mas não. Deus está fortalecendo a gente, né? A nossa fé. Até está mostrando também, né? Exatamente. Mas está treinando. Eu sou a tia pai. A minha mãe E eu contei o sonho para ele. Antes de acontecer. E no outro dia aconteceu exatamente o que eu falei para ele. A minha mãe é igual a outra. A mãe dele é espírita. Eu tive um sonho que eu sonhei que eu passava assim, ela estava internada, né? O médico falou que eu estava indo no hospital. Aí eu sonhei que eu passava na ponta porque eu via ela numa maca de hospital. Quando eu olhava por trás dela, eu via um cachorro preto enorme. Só que ninguém conseguia ver aquele cachorro, só eu que via. E quando eu acordei como se algo administrasse no meu coração, como se fosse algo de engano. Que aquele cachorro era um demônio e era um demônio de engano. Aí eu falei, como eu contei essa história para ele? Aí eu contei. No outro dia, quando eu chegou em casa, aconteceu exatamente. A mãe dele procurou e ela não estava igual o cachorro. Gente de Deus, ela estava igual o cachorro. Foi tipo assim, o cara. No caso, o inimigo estava mascarando como se ela estivesse passando mal, entendeu? Passando mal.
Aí quando eu cheguei dentro de casa, ela estava caída. Na verdade, a minha filha ligou para mim, eu estava no trabalho, corri para casa, ela estava no sanitário e caiu do jeito que estava. A minha filha pegou ela, levou, é o que o inimigo faz, né, com a pessoa, né, com toda a suja ali que ela estava fazendo de necessidade dela. Aí quando eu cheguei, é aquela situação, mas aí o Espírito Santo de Deus me revelou o que estava por trás. Aí, assim, eu não lembro daquilo, porque foi uma coisa, assim, com Deus mostrando assim, eu estou querendo te mostrar mais a fundo as coisas. Eu quero que você passe a ter essa sensibilidade. Então, naquele momento, o Senhor começou a me mostrar que não era ela, mas sim era o inimigo por trás dela fazendo toda aquela situação. Porque um dia antes tinha acontecido aquilo que eu falei aqui da outra vez. Que eu falei para ela que o Deus dela não era o mesmo. E a palavra da boca dela foi assim: você está querendo me jogar no hospital de novo? Então no dia seguinte o inimigo queria fazer o quê? Jogar no hospital de novo. Pra você se sentir mal e tal, né? Só que o Espírito Santo de Deus já estava ali trabalhando na minha vida, nessa situação. Então quando aconteceu isso, aí o que eu fiz? Eu comecei a orar ela. Comecei a orar, comecei a repreender. Ele está repreendido, em nome de Jesus. Eu falei: mãe, a senhora tem que reagir. Porque a senhora não vai voltar para o hospital, não. Em nome de Jesus. O inimigo. Aí ela voltou. O que houve? Aí eu falei para o meu filho: ele não houve nada. Ela: mas porque eu estou assim, na hora. Agora eu vou para ele, dei um banho na minha mãe, voltei com ela, mas também não entrei de nada, né? Porque a gente sabe que o inimigo está usando de engano ali. Sim. E nessa situação que aconteceu, porque onde o inimigo estava fazendo, ela começou tipo, rosnar, babando, como se estivesse passando mal, querendo apresentar como se estivesse passando mal. Quando eu acordei, veio esse sentimento assim: é um espírito de engano, um espírito de engano. Aí eu falei pra ele: engraçado, isso aí pessoalmente, assim, veio muita vezes no meu coração, um espírito grande de engano por trás disso. Aí outro dia aconteceu. E o mundo espiritual tem um peso muito grande, Muito porque até grande. a gente estava sentindo um baque muito grande. Eu caí doente. Ele ficou doente com coluna. Ele teve uma vez que ele mandou foto pra mim, ele ficou meio deitado no chão. Eu estava caminhando de quatro, assim, não estava nunca em faça pé. isso, porque o inimigo é isso que ele quer ver. Mesmo quando você levanta, você levanta a mesa pra comer. Porque o inimigo quer isso. Isso que ela falou aqui, o Carlos, a gente tem essa experiência. Como é que a sua mãe falava? Minha mãe era kardecista. Eu fui kardecista. O meu avô, ele tinha uma religião que só ficava os homens dentro do quarto. Ninguém sabia que religião era isso. A minha mãe era uma pessoa muito boa na Suíça. Muito boa, mas boa. Uma pessoa boa era a minha mãe. E ela era espírita. Ela teve uma vez que ela foi fazer uma conta para Santana, né? Ela não fez o doutorado, ela fez uma cirurgia espiritual. Ela ficou boa, né? A pessoa fazia a cirurgia, colocar em negócio você ter fé. A fé, se tiver fé, você consegue tudo. Ela tinha muita fé nessa. E aí, ela via muito culto, via pessoas falando. E não tinha medo, não. Quando ela deitava, ela sentia a pessoa, conforme você falou, alguém deitando ao lado dela. Ela até conversava com ele, né? Não tem medo não, Suzy. Ela falava: não tem medo não, Suzy. Eu não sei Mas quem ela é. conversava com vocês. Conversar, não tem medo não, Suzy. Parecia real, parecia como se tivesse outra pessoa no quarto comigo. Ela sentia o peso na cama. Mas só que quando o bicho pegava, né? Ela sempre chamava a gente para estar orando. Quando acontecia alguma coisa assim sobrenatural, que ela via que a chapa estava quente mesmo, aí ela ligava: para vocês virem aqui em casa fazer uma oração, porque eu estou vendo isso, aquilo outro, eu estou, né, tá me preocupando e tal. E aí a gente ia, orava, repreendia, expulsava, mas aí daqui a pouco voltava tudo de novo, né? Porque ela acreditava, né? E ela continuava naquilo ali, então. Será que ela via mesmo? Ou ela via porque ela acreditava? Será que ela via mesmo ou ela via porque acreditava? Talvez aquilo que ela falou, né? Quando a pessoa acreditar em algo, né? Acaba vendo, né? Aí eu vou te falar isso. Ou pessoa boa para ajudar, né, Suzy? E tem pessoas que nascem com dom, né? É um dom, Infelizmente, o dom do bem, outro do
normal. Ela via mesmo Agora as em coisas. relação à salvação, é só com Deus, né? Ela, É só com Deus. Carlos sempre falava, mãe, aceita Jesus. No dia que ela estava no hospital, Ela aceitou Jesus. Não, Carlos, como é que foi? Carlos foi lá, mãe, levanta a mão aqui, levanta, mãe, diz que aceita Jesus, né? Ela, ai, Carlos, sem enjoar, tá, eu aceito, mas lá dentro dela a gente não sabe, porque ela aceitou verdadeiramente. Porque ela tinha uma convicção dela. Ela a religião tinha. dela. Porque ela chegou um dia para a Suzy e falou, aí falou assim, o que ela falou para A você? gente conversando, eu falei pra ela, a senhora já imaginou se tudo isso que a senhora acreditou a vida toda, quando chegar lá no último dia, se isso foi um grande engano? Aí ela me olhou e falou assim, você já parou para pensar nisso também? Se você também não está vivendo um grande engano? Agora, É a questão do questionamento e Agora, agora as atitudes dela de amor para o próximo, bota um monte de cristão. no chinelo, né? Entendeu? Rapaz, Então, ela como falava mulher isso. boa. Ela Ajudava falava isso. todo Então, mundo. mas aí a gente vai para a palavra e a palavra diz que não é, né? Não é por merecimento, não é por obras, né? É pela fé em Cristo Jesus. Então, o próprio Sermão do Monte, ele fala que das bem-aventuranças daquele que é aquele que reconhece, né? Como é que é o pobre de espírito? É aquele que reconhece que ele precisa. Ele precisa de Jesus, ele precisa, eu não sou ninguém, eu preciso de Jesus. Eu não tenho mérito nenhum, não tem bem nenhum em mim, eu preciso de Jesus. Então, quando eu entendo que se eu for bom e se eu fizer o bem, né, e se eu perdoar, se eu amar, se eu fizer boas obras, se eu fizer, aí eu estou bem na fita. Só que quando chega lá no grande dia, né, a gente chega diante do Senhor, mas eu anunciei o evangelho, eu pregava, né, eu fazia missão, eu fazia isso, eu não mandei você fazer nada disso. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, porque eu estava até ouvindo uma mensagem esse dia para a gente encerrar para da hora, que a gente quer fazer um monte de coisa, aí eu estou fazendo a obra, estou fazendo, e muitas das vezes a gente não faz aquilo que Jesus está mandando a gente fazer. A gente está fazendo um monte de coisa, é obra, mas de repente aquilo que Jesus está requerendo de nós não estamos fazendo. Porque de repente aquilo que Ele está requerendo de nós vai nos custar muito. E aí a gente prioriza fazer outras coisas que também são obras, mas que não vai nos custar tanto. Então a gente vai priorizando outras coisas. Mas o nosso servir a Jesus não está em servir naquilo que a gente quer. É naquilo que Ele exige de nós. Ele pede, né? É aquilo que Ele pede de nós. Então, muitas das vezes, nós queremos servir com aquilo que nós queremos, né? Porque é mais fácil, mais prático. Sim. E aqui Ele está exigindo outras coisas de nós. Sim. E nós estamos fazendo de conta que nós estamos ouvindo, nós estamos entendendo. Sim. Qual a palavra do jovem rico, né? Eu compro tudo. Não, eu faço tudo, isso aí eu já sei, conheço. Não abro mão da minha riqueza. E vou continuar por Mas aqui. também, Não, porque tem gente que fala assim, eu não abro mão, eu não vejo que eu faço bem. Mas a gente, como servo de Jesus, também tem que viver na conta da justiça, do bem, pregar o evangelho, dependendo do lugar, né? Em todo lugar que você pode chegar e pregar o evangelho. No lugar que Jesus diz para você, vai lá. Pegou pesado, né? Mas a senhora me responde a última pergunta. O crente também tem muitas batalhas de sonhos, no que a gente sonha, que a gente não entende por quê. Visões, sonhos, eu tenho tido muito isso ultimamente. Visões e sonhos. Mas só que quando eu oro, boto o joelho, eu oro na beira da cama, que eu deito, e eu digo, Senhor, por favor, conecta a minha mente com a sua mente, não deixa eu sonhando com coisas que não provêm de ti. Por quê? Eu não quero sonhar com sonhos. E às vezes eu sonho com sonhos que você não tem nem noção. Até mesmo sonhos escandalosos. Então eu falo, por que eu sou crente? Eu sonho
Sonho escandaloso é ótimo. Mas são coisas do passado, coisas que não procedem. Eu ficava tanto medo que eu não falava com ninguém. Mas isso conversando com o psicólogo, ele disse o seguinte, que a gente sonha no estado subconsciente. É isso aí, isso mesmo. Amém, gente? Amém. Mas depois do carnaval, a primeira semana, vocês, quem não enviou ainda, Mas eu vou te envie enviar essa material. semana ainda, Tá? tá? E manda, apresenta. Cadê? Já levou pra lá? Já, né? Eu quero agradecer a vocês aí a paciência, a perseverança. Você não Não, vai mais né? Dessa disciplina, não. Vamos ver qual vai ser a próxima aí. Tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo, me chama no privado. Amém? Vamos orar para encerrar? Ora aí para encerrar, para poder ir embora. Ora aí. Senhor Deus, Pai, para que te agradecemos mais esse momento na tua presença. Graças te damos, louvamos o teu nome, Pai querido, por esse momento reunido com meus irmãos. Pai querido,